ainda, pessoal? Deixa eu só ver se agora estou gravando. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Rafael Ruman, sou cirurgião bucomaxilofacial e essa aula vai ser uma apresentação a respeito dos tipos de bioestimulador, em especial o bioestimulador Elancê e as técnicas de preenchimento facial com ácido hialurônico. Vai ser uma introdução, vai ser um começo de conversa para que vocês possam começar a entender um pouco mais como que funciona, quais são os princípios que estão envolvidos nessas técnicas e como que a gente pode volumizar algumas partes específicas do rosto e mesmo assim colocar um efeito mais jovial para o nosso paciente, onde a gente pode, através de técnicas, através de conhecimento científico, transformar e rejuvenescer o rosto do nosso paciente, tanto mecanicamente, através dos preenchimentos, que eles podem ser realizados tanto com o Elancê, quanto com os ácidos hialurônicos, como com os princípios bioestimuladores do Elancê. Sou o Dr. Rafael Ruman, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e trabalho com harmonização orofacial. Eu fiz o meu processo de treinamento, de residência em cirurgia bucomaxilo no Hospital do Servidor Público do Estado, onde a gente estudou toda a parte cirúrgica, tanto do trauma, quanto as cirurgias ortognáticas, quanto as cirurgias pré-protéticas. E com a evolução da cirurgia, eu acabei me direcionando os meus estudos também para a área da harmonização, da beleza, da estética do rosto. E como que a gente pode associar o conhecimento anatômico, o conhecimento cirúrgico, o conhecimento da harmonização orofacial para poder proporcionar para o nosso paciente os melhores resultados. Os resultados, uma coisa que eu gosto muito, é o natural. É a gente conseguir que o paciente, quando ele está no seu meio social, que ele vai olhar, as pessoas vão olhar para ele e vão ver, nossa, essa pessoa está mais bonita. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, mas ela está mais bonita, os olhos dela brilham mais, a pele dela está com um acabamento, uma textura que eu não tinha visto antes. São exatamente esses princípios que eu ensino, tanto nos meus treinamentos presenciais, quanto eu vou começar a conversar com vocês aqui pela internet, aqui no mundo virtual, aqui no online. Nós vamos trabalhar com, primeiro, os princípios dos bioestimuladores e os princípios dos volumizadores, dos preenchedores com ácido hialurônico. A gente vai trabalhar com o processo de nova produção de colágeno. Primeiramente, o que é o colágeno? É uma estrutura que ela é fabricada, ela é secretada por uma célula que mora na nossa pele chamada dos fibroblastos. E esse fibroblasto, ele vai, após ele ser estimulado tanto pela textura da pele quanto pela composição, ele vai estruturar e vai produzir o colágeno na nossa pele. E o colágeno, associado com as fibras de elastina, eles vão dar novamente a resistência, a textura para a nossa pele. Quando a gente corta o nosso corpo, a nossa pele, automaticamente os fibroblastos vão ser ativados para produzir novamente essa camada de colágeno novamente para proteger o nosso corpo. Inicialmente, o que acontece? Nós vamos produzir um colágeno desorganizado, um colágeno do tipo 3, que é um colágeno que ele é muito rápido, ele vai proteger e vedar aquele machucado, aquele ferimento, aquele corte que aconteceu no nosso corpo. Com o passar do tempo, esse colágeno, se ele for devidamente estimulado, ele vai se maturar, ele vai se transformar num colágeno diferente, num colágeno do tipo 1, que é o colágeno que ele é mais horizontal às suas fibras. As suas fibras, elas têm a capacidade de devolver para a sua pele essa sensibilidade, essa textura que nós temos na nossa própria pele. No processo de envelhecimento, pessoal, o que vai acontecer?
os nossos compartimentos de gordura do nosso rosto, vocês vão ver nos próximos slides, eu tenho algumas imagens onde eu posso mostrar exatamente o que eu estou falando para vocês. Os compartimentos de gordura do nosso corpo, pela falta dessa estrutura de colágeno, ele começa a migrar, ele começa a mudar de posição. E esse processo da mudança de posição do colágeno, dos compartimentos de gordura, que vai começar a mostrar as marcas do tempo no nosso rosto. Isso são coisas que a gente consegue até prever pela ciência aonde elas estão, o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para poder diminuir o efeito do tempo dentro da nossa pele, dentro do nosso corpo. Boa parte do processo de rejuvenescimento facial, ele vai envolver na parte dos bioestimuladores, ativar novamente os fibroblastos, fazer os nossos fibroblastos voltarem a produzir colágeno inicialmente do tipo 3 e depois, do passar do tempo, um colágeno do tipo 1. Como que a gente pode fazer isso hoje em dia? A gente pode fazer através de tecnologias, através de ultrassom microfocado, através dos microagulhamentos, mas a maneira que eu pessoalmente mais gosto é através dos produtos injetáveis, através, por exemplo, do produto Elancê, que é um produto que eu falo aqui na clínica para as secretárias, para a minha equipe, que o Elancê é um produto fácil de vender, porque quando eu acredito muito nesse produto, quando a gente está falando, até os nossos olhos brilham quando a gente está falando com o nosso cliente. E é mais fácil do cliente acreditar e entender o que está acontecendo, o que ele está sentindo, qual que é a nossa real verdade através disso. E é isso que eu quero passar para vocês aqui hoje. É qual que é a minha real verdade, o que eu realmente acredito. Aqui, pessoal, nós vamos ver um pouquinho a parte da anatomia do nosso corpo. O nosso corpo, o nosso rosto, pessoal, da harmonização, uma das áreas mais importantes para a gente estudar, definitivamente, é a anatomia. É a anatomia tanto de anestesia para o nosso cliente, para que a gente possa proporcionar um procedimento seguro e o mais confortável possível para o nosso cliente. E para isso, a gente vai ter que, inevitavelmente, conhecer a inervação que está gerando sensibilidade nas regiões do nosso corpo. A gente vai ter que conhecer os ramos motores do nervo facial que vão passar no nosso rosto. Qual que é a região que está sendo inervada por esses feixes nervosos? Qual que é a musculatura que está envolvida nesses processos, para que a gente possa saber aonde nós estamos com a nossa cânula, aonde nós estamos com a nossa agulha, o que nós estamos fazendo, em qual região que nós estamos depositando esse produto na nossa pele e qual que é a nossa intenção com esse movimento. Uma coisa que eu gosto do Elancê, pessoal, é que ele é mais econômico em relação ao ácido hialurônico. Ele dá mais volume no nosso rosto do que apenas o ácido hialurônico. Se você for comparar uma seringa do Elancê, você consegue, muitas vezes, você vai precisar, para ter a mesma capacidade de volumização, você vai precisar de uma seringa e meia de ácido hialurônico para você obter o mesmo efeito. E o ácido hialurônico, ele vai hidratar a nossa pele. Já o Elancê, ele vai ter a capacidade de novamente devolver o viço, deixar a nossa pele mais viçosa, mais palpável, mais lisa e muito mais saudável. Aqui nesse slide, a gente está vendo o nosso famoso nervo trigêmeo, né? No ramo oftálmico, no ramo maxilar e no ramo mandibular. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, na pele, o ramo mandibular é extremamente importante do nervo trigêmeo para a gente saber fazer uma boa técnica anestésica, seja ela uma técnica infraorbitária, para que a gente possa gerar um silêncio clínico, um bloqueio anestésico na região da maxila. O nervo bucal ele deve ser devidamente anestesiado, ou se a gente está trabalhando no terço superior da nossa face, que é uma área que não é indicada para os injetores que estão começando. É uma área que exige
muito conhecimento anatômico e muito conhecimento prático e técnico. Você vai precisar saber exatamente aonde está a sua cânula para você evitar complicações. Que a ideia aqui é que vocês aprendam aqui, tanto no curso online comigo, quanto nos cursos presenciais, que a gente vai ter mais uma edição agora no dia 12 e 13 de março, que vocês aprendam como aumentar a rentabilidade do consultório de vocês, diminuindo ou até mesmo zerando as complicações. E para isso, estudem anatomia. Saibam exatamente em qual músculo que você está atuando com a sua cânula. Quais são as regiões que você pode intervir, quais as regiões que você não pode intervir. As regiões mais delicadas para os procedimentos injetáveis serão a região do nariz, a região frontal, a região de glabela, principalmente, porque aqui a gente tem uma anastomose dos feixes vasculares que vem da artéria angular, que passa próximo à asa do nariz, e ele vai se ligar exatamente na região da glabela. E essa região, tanto com o Elancê quanto com o ácido hialurônico, qual que é o risco de acontecer? De você fazer uma introdução desse produto dentro do vaso. E aí você vai gerar um infartamento de toda a região lateral que está sendo vascularizada por aquele feixe vascular. E quando você sabe anatomia, pessoal, a gente sabe que existem variações anatômicas, mas na média, em 75% dos casos, a gente consegue ter uma previsão da onde estão passando as estruturas anatômicas através de conhecimento. Tive acesso há algum tempo, alguns meses, é muito recente, em algumas tecnologias que estão chegando aqui no Brasil, que é a técnica de você fazer um ultrassom da região para você poder saber com segurança se aquela região que você vai infiltrar ou o seu ácido hialurônico ou o Elancê, se tem algum vaso passando naquela região. Eu acho que para o futuro da harmonização, esse vai ser um procedimento de baixo custo que nós vamos poder ter nos nossos consultórios para que a gente possa trabalhar ainda com mais segurança, com mais tranquilidade e oferecer tudo o que existe de melhor no mundo para o nosso paciente. Esse slide, pessoal, vocês estão vendo o nervo facial. Esse nervo é o nervo que vai trazer, é um nervo duplo. Isso eu vou voltar muitas vezes na anatomia, porque na minha visão de cirurgião, a anatomia é a base de todo o nosso conhecimento, seja ele da cirurgia bucomaxilo, seja ele da harmonização. Eu, pessoal, volto várias vezes em livros de anatomia para poder revisar as técnicas, os planos anatômicos, para poder ter certeza e segurança no que eu estou fazendo. Por mais que eu já faça isso há mais de 15 anos, eu ainda volto ao básico, eu volto à origem. Tanto não é à toa que a anatomia está no nosso primeiro ano de faculdade, né? Mas é a base de todo o nosso processo. O nervo facial, ele vai nascer aqui no forame estilomastoide, aqui na base do crânio, ele vai ramificar entre o nervo marginal da mandíbula, os ramos zigomáticos, o ramo oftálmico e o ramo temporal. Aqui, por que eu falei que os preenchimentos na região frontal são preenchimentos mais delicados? Dá uma olhada a quantidade de inervações, a quantidade de tecidos de estruturas nobres que nós temos nessa região. E a espessura de pele, a espessura de músculo até o tecido ósseo, ele é muito mais fina quando a gente compara, por exemplo, com a região malar, com a região mandibular. Até nos microagulhamentos, o tamanho da agulha que a gente vai utilizar para fazer o trabalho na região frontal é pelo menos 1/3 do que a gente utilizaria na região malar, porque a espessura da pele também é mais fininha, ela é mais delgada quando a gente compara com as outras partes do nosso rosto, do nosso corpo. Uma coisa importante é que, passados 25 anos, o que vai acontecer? O nosso rosto, a nossa pele, começa a perder de 1 a 2% de colágeno todos os anos. Isso é acumulativo. Cada ano que se passa, a gente vai perder mais colágeno na nossa pele. E quanto a gente mais perde colágeno, as estruturas
de gordura do nosso rosto, que todo mundo tem, elas começam a migrar. A gente não consegue mais manter as estruturas nos seus devidos lugares. Os ligamentos da pele, os compartimentos de gordura começam a mudar de posição. E com isso, as marcas do tempo começam a aparecer cada vez mais. E aqui o desafio não é lutar contra o tempo, é usar o tempo a nosso favor. É a gente conseguir fazer pequenos tratamentos a cada semestre, a cada ano, com manutenções periódicas para os nossos pacientes, para através desse processo, o que vai acontecer? A pele do nosso paciente vai voltar a produzir colágeno e a pele vai rejuvenescendo a cada ano. Falei que a gente não vai lutar contra o tempo, porque o tempo não dá para lutar contra o tempo. As pessoas vão envelhecer, mas o projeto, a minha técnica que eu ensino é como que a gente pode ajudar os nossos pacientes a envelhecer com cautela, envelhecer com saúde, com naturalidade. E como que a gente pode fazer isso usando uma pequena quantidade de produto para que a gente possa maximizar os resultados. E aí as pessoas em volta dos nossos pacientes, eles vão ser os nossos vendedores do nosso tratamento, do nosso produto. É aí que está a sacada do negócio. Por que que a estética ela cresce tanto todos os anos? Porque um paciente, quando ele é bem tratado, quando você faz um trabalho bonito, de qualidade, todas as pessoas do seu círculo social vão querer saber quem foi o profissional que fez um trabalho tão bonito. E ela vai te indicar, ela vai ser o seu cartão de visita para os seus próximos tratamentos. E se a gente pensar aqui em São Paulo, nós temos milhões de pessoas, a gente tem um público em potencial. E quando a gente começa ainda a levar em consideração o envelhecimento da população, que a nossa população está envelhecendo, ela está, a média de idade da população do mundo, do Brasil, ela está aumentando cada vez mais e os procedimentos estéticos não param de crescer porque as pessoas querem envelhecer com naturalidade, mantendo a beleza da juventude, a quantidade de pacientes em potenciais é gigantesca. Aqui, pessoal, vocês podem ver 3 faces, né? Em 3 momentos do tempo, 3 fotografias, 3 desenhos esquemáticos de 3 momentos do tempo. Uma mulher mais jovem, uma mulher mais madura e uma mulher num processo de envelhecimento um pouco mais avançado. Observa, pessoal, as mudanças que vão acontecendo na anatomia desses desenhos, desse rosto que eu estou mostrando para vocês. E essa mudança ela vai acontecer não apenas estética física, ela vai mudar também a espessura da pele. E aí que a gente pode começar a pensar nos nossos tratamentos em estimular a pele do nosso cliente para que essa pele possa crescer, essa pele possa voltar a ter a sua espessura natural que ela tinha lá atrás, quando essa pessoa era mais jovem. E esse é o primeiro ponto que a gente pode trabalhar com os procedimentos estéticos. O segundo ponto que vai acontecendo no processo natural do envelhecimento não é só a migração das camadas de gordura do rosto. Vão acontecer naturalmente os processos de remodelamento ósseo. A órbita começa a mudar o seu formato, ela começa a aumentar, a região de ângulo de mandíbula começa a diminuir, o osso maxilar começa a ser remodelado, começa a ser absorvido. E a gente sabe que a sustentação da pele dos tecidos moles são os tecidos ósseos. E essa mudança de tecido da parte do tecido ósseo vai impactar inevitavelmente a estética e os tecidos moles que ficam sobre esse tecido ósseo. E aí a gente pode trabalhar não apenas com enxertos ósseos para poder refazer esse tecido ósseo que remodelou. Nós podemos trabalhar com preenchedores. A gente pode devolver o volume daquele tecido através ou de ácido hialurônico, do subskin, ou usando os princípios dos bioestimuladores e preenchedores, como o Elancê. A gente pode aplicar em diferentes camadas da pele. A gente pode utilizar o Elancê ou na região subperiosteal para poder devolver esse volume de osso que foi perdido
com o processo do envelhecimento, do amadurecimento, ou a gente pode trabalhar em diferentes camadas da pele. Aqui, pessoal, dá para vocês verem nesse slide, bem um rosto do lado esquerdo da nossa paciente é um processo mais de envelhecimento. O compartimento de gordura não foi mais sustentado pela perda do colágeno. Ele começa a migrar e começa a descer. É nesse momento que começa a formar o temível bigode chinês, que as nossas pacientes vêm falando tanto que elas não querem ter bigode chinês. Observa que a linha da pupila ela está exatamente igual, mas parece que o olho do lado esquerdo ele está mais baixo do que o olho do lado direito. Por quê? Porque o músculo orbicular do olho está mais exposto e o compartimento de gordura nasolabial está caminhando em direção ao ângulo de mandíbula, em direção ao jaws. E isso denota um processo de envelhecimento. Do lado direito da nossa paciente, a gente já tem o compartimento de gordura no lugar correto. E como que a gente pode trabalhar dessa forma? A gente pode ou volumizar novamente essa região do infraorbitário do nosso paciente para devolver o volume perdido pela migração do tecido gorduroso. Ou a gente pode tracionar um pouco esse tecido gorduroso e utilizar os preenchedores, seja ele o elancê ou o ácido hialurônico, para gerar, como que eu vou dizer isso de maneira técnica? Você vai gerar pequenos empecilhos para esse tecido de gordura para que ele desça. Você vai gerar uma estrutura nova, novas fibras que vão estruturar novamente esse tecido gorduroso no lugar dele. Durante o processo de envelhecimento, ocorre na face jovem, a gente tem a triangulação da face. A região malar, a região do osso zigomático, ela é mais proeminente, a região do mento ela é menos proeminente e vai formar um triângulo que a gente chama do triângulo da juventude. No processo de uma mulher mais madura, o que vai acontecer? Ocorre a quadralização da face. A face vai ficar num formato mais quadrangular, mais retangular. Por quê? Como eu já falei anteriormente, os processos de envelhecimento, os tecidos gordurosos vão migrando de posição, o jaws começa a descer, começa a ficar mais proeminente na região próxima à linha da mandíbula, o compartimento de gordura nasolabial começa a descer, o bigode chinês começa a aumentar e ocorre essa quadralização da face. Um dos processos uma das múltiplas técnicas de rejuvenescimento facial foi criado por um médico, um cirurgião plástico, que é o MD Codes. Um dos processos é devolver a região malar para os nossos pacientes, aumentar a região do CK1, CK2, CK3, que esse movimento ele vai devolver o aumento do malar, ele vai voltar na nossa memória inconsciente que o rosto mais jovem é um rosto mais triangular e automaticamente no nosso visual a gente começa a interpretar, identificar esse rosto como um rosto mais jovem. Esse aqui, pessoal, é uma peça anatômica, é um cadáver onde foi pintado e foi feita uma coloração dos diferentes compartimentos de gordura do nosso rosto, da nossa face. Aqui teve um mito no passado em relação à bichectomia, por exemplo, que o pessoal tinha medo de quem fizesse a bichectomia ia envelhecer mais rápido, porque teria menos gordura para perder no processo do envelhecimento. Pessoal, isso é um mito, porque o processo de envelhecimento ele vai acontecer por causa desses compartimentos de gordura, que são superficiais à camada de pele, e não a camada profunda de gordura que a gente remove através da bichectomia. Aqui o que acontece? Durante o processo do envelhecimento, realmente acontece uma boa parte da absorção do tecido gorduroso da face e a perda de sustentação. Mas é para a perda desses compartimentos e não dos compartimentos profundos, como era o mito no passado. A face jovem e a face mais madura, observa esse desenho esquemático. Olha a migração que vai acontecendo desses tecidos. E olha, pessoal, as infinitas possibilidades que nós temos de trabalhar para preencher esses compartimentos que foram esvaziados pelo tempo e foram migrados pela perda do colágeno. Olha quanta
oportunidade de trabalho que a gente tem aqui. A gente pode trabalhar em múltiplos compartimentos, com múltiplos focos de atenção, com múltiplos objetivos para a gente chegar no objetivo comum, para que a gente possa atingir o nosso objetivo de rejuvenescer a face do nosso cliente e devolver a ele aquilo que ele espera, aquilo que ele gostaria, aquilo que é o seu objetivo. Aqui, pessoal, por que é tão difícil para as nossas pacientes, até para nós mesmos, mantermos a nossa pele mais jovem apenas passando cremes? Observa a espessura aqui no quadro da minha direita da pele. A gente tem a camada córnea. A pele, vocês sabem, eu só vou revisar umas coisas que vocês já aprenderam lá atrás. Ela é uma camada de células mortas. A gente tem na base do tecido conjuntivo, a gente vai ter a camada basal da célula, que são células que começam a se diferenciar lá do tecido conjuntivo, que é onde vai vir a nutrição do nosso corpo, onde vai vir através dos vasos, ele vai produzir todos os nutrientes para a nossa pele, eles vão vir inicialmente na camada basal. Durante esse processo, essa camada basal, ela começa a se diferenciar em direção à pele, porque ela vai perdendo a sua forma, ele vai perdendo a sustentação do núcleo celular e começa a formar a camada espinhosa, camada granulosa, até a gente chegar lá no topo da pele, que é onde a gente toca a camada mais externa, que é a camada córnea. Quando a gente passa um creme, a gente vai estar atuando nessa camada mais superficial da pele e não na camada profunda, que ela vai trazer a estrutura e sustentação para a pele. Isso sem contar que com o passar de 7 a 10 dias, a gente vai ter uma pele completamente nova, porque essa pele da camada córnea, ela começa a descamar, ela começa a ir embora. E a nova camada, que era abaixo, que era uma camada granulomatosa ou a camada espinhosa, ela começa a subir, e as células começam a se diferenciar novamente e começa a ocorrer um turnover celular. E a pele vai se transformando e vai mudando a cada dia. Mas por que o creme, em alguns pontos, ele é importante? Nós temos os pelos, nós temos as glândulas sebáceas que vão estar naquela região. Isso vão ser avenidas onde os produtos, onde os fármacos podem caminhar para chegar até lá embaixo, na camada profunda do tecido conjuntivo. É nessa camada que a gente tem que trabalhar para que possa o substrato, como a base do nosso piso, que seria a camada do tecido conjuntivo, ela fique mais estável, ela fique mais regular, para que a pele que está crescendo sobre essa camada de tecido conjuntivo, ela possa se desenvolver e ficar mais lisa, ficar mais saudável e mais bonita. E a cada pelo, ele consegue absorver parte desse fármaco e levar o creme até a camada profunda da pele. Mas, pessoal, a quantidade de produto que vai ser depositado na camada profunda da pele é muito pequena. Ela não chega a ser a 2, 3, até 5% de acordo do fármaco, de acordo com o medicamento, que vai ser absorvido pela camada profunda. Daí que a ciência veio estudar maneiras mais eficazes da gente conseguir levar o medicamento lá embaixo, onde vai ter o melhor efeito possível. E é aí que nós vamos trabalhar com os procedimentos injetáveis. Aqui é um dos produtos que eu vou apresentar para vocês hoje, que vocês vão ter a oportunidade de aprender aqui comigo, tanto no dia 12, na parte teórica, quanto no dia 13, na parte prática, onde vocês vão trazer um paciente de demonstração, para que vocês possam, eu vou orientá-los, nós vamos desenhar o rosto do seu paciente, ouvi-lo para ver o que ele quer, qual que é o objetivo dele com esse procedimento, para que a gente possa usar as infinitas possibilidades que são possíveis através da ciência para devolver e mostrar, entregar para o nosso paciente aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Eu falo que nós somos produtores de sonhos. A gente transforma sonhos em realidade. E aqui a gente vai usar o produto Lancet. Por exemplo, ele tem 30% de policaprolactona e 70% de carboximetilcelulose. Parte da mágica do Lancet, ele está
na policaprolactona. O que ele vai fazer? Ele vai estimular, ele vai ativar os fibroblastos da sua pele a produzirem novamente colágeno, a novamente acordarem e continuarem a produzir o tecido que vai servir de sustentação para a nossa pele, para que ela fique mais jovem, mais viçosa e mais bonita. E aqui um dos segredos do Elancê é esse outro produto, carboximetilcelulose, que ela vai, além de hidratar a pele, ela vai dar volume. E é um produto que tem uma capacidade de volumização muito significativa. Por isso que a gente consegue, por exemplo, fazer um mento, um queixo, desenhar um mento de um homem, por exemplo, com 4 seringas de Elancê. Se a gente fosse fazer o mesmo trabalho com ácido hialurônico, a gente ia precisar de 7 seringas para fazer exatamente o mesmo trabalho. E aqui o processo é a carboximetilcelulose, que dá o volume rápido. E a gente vai ter que, inevitavelmente, anestesiar o nosso paciente para trabalhar com o Elancê, porque a capacidade de volumização dele é tão grande que ele dói na hora da aplicação. E quando você anestesia o nosso paciente, você precisa de um silêncio clínico, que essa região fique completamente anestesiada para que você possa trabalhar, que você possa massagear esse produto no pós-aplicação e possa desenhar o rosto do nosso paciente. O Elancê, pessoal, ele tem, aqui no Brasil, 3 formulações. A molécula é exatamente igual nas 3 formulações. Aqui a diferença será no tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, inevitavelmente mais tempo ele vai durar no corpo do nosso paciente. Então a gente tem os produtos, a molécula é exatamente igual. O que diferencia é o tamanho da cadeia da molécula. A gente tem o Elancê S, que vai durar um ano, o Elancê M, que vai durar 2 anos, e o Elancê L, que vai durar 3 anos no rosto do nosso paciente. Aqui a gente pode utilizar algumas técnicas de venda para poder apresentar esse tipo de produto para os nossos pacientes, né? Oferecer os diferenciais que acontecem, como que ele pode utilizar e o que ele vai ganhar, que todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, né? Utilizando esses produtos. Aqui, pessoal, a gente tem uma visão de microscopia eletrônica. Dá uma olhada. A molécula vista por microscopia eletrônica. Olha o tipo de material que a gente está trabalhando. Olha as esferas da policaprolactona. O que vai acontecer? Os fibroblastos, eles vão ser ativados, vão começar a produzir colágeno entre as esferas da policaprolactona. E conforme esse produto vai sendo absorvido, o colágeno, que antes era um colágeno do tipo 3, ele começa a se transformar e começa a formar o colágeno do tipo 1. E aí, essa rede de colágeno que foi formada através dessa produção, ele vai sustentar a pele de dentro para fora. O fabricante diz que o Elancê, o L, por exemplo, ele tem a duração de 3 anos. A carboximetilcelulose e a policaprolactona têm a duração de 3 anos. Mas o colágeno que está se formando nesse processo todo, ele vai durar muito mais tempo, ele vai demorar até 4 anos para poder ir sendo absorvido novamente pela pele do nosso paciente. É aqui que é a sacada que eu passo para vocês. Dá para utilizar o Elancê associado com outras tecnologias para que a gente possa potencializar o efeito tanto de ativação de produção de colágeno, como do processo de rejuvenescimento da pele dos nossos pacientes. Aqui, pessoal, são algumas das possibilidades de você trabalhar com o uso do Elancê. A gente pode trabalhar, por exemplo, na região do CK1, CK2 e CK3, para você ampliar a região da maçã do rosto, do malar, para poder devolver a triangulação do rosto do nosso paciente. A gente tem a opção, por exemplo, de trabalhar com cânula. A gente faz um orifício de entrada na região da pele, do subcutâneo, onde nós vamos dissecando o subcutâneo, e aqui uma sacada legal, para a gente trabalhar no subcutâneo, a única região
que a gente precisa anestesiar é o orifício de entrada. Porque quando a gente está na região exata do subcutâneo, é uma região que ela não é inervada, ela não é vascularizada e ela não sangra. Ela tem muito pouco vaso sanguíneo. E, então, se você anestesiar apenas o orifício de entrada, você consegue gentilmente, com uma cânula delicada, ir levando esse produto até as regiões de interesse. E você consegue, através de retroinjeções, ou produzir um aumento de uma nova produção de colágeno pela pele, através de pequena deposição em pontos estratégicos, ou uma volumização, se você quer transformar um rosto feminino, deixar ele mais feminino, deixar a linha da mandíbula mais marcada, você vai desenhar exatamente a linha da mandíbula com aplicações do produto Elancê. Para mim, pessoal, que sou cirurgião, um dos cursos que eu fiz com outro cirurgião também, que trabalha com harmonização, ele falou, olha, eu consigo produzir um efeito de cirurgia ortognática, por exemplo, de avanço de maxila, sem precisar de um procedimento cirúrgico. Quer ver? Ele usou exatamente esse ponto na lateral do nariz. É um ponto que exige cuidado. Por quê? A artéria angular está passando exatamente do lado da asa do nariz. Então, é um ponto que você não deve depositar os produtos na camada do subcutâneo, que é uma camada mais perigosa pela proximidade de vasos. Mas quando a gente trabalha com cânulas, o risco de introdução dentro do vaso é absurdamente menor. Você precisa usar a cânula de maneira muito inadvertida para que você consiga ter uma complicação nessa região. Mas para você, por exemplo, avançar uma maxila, um tecido mole de maxila, basta você ativar esse ponto com uma quantidade específica de produto. E aí você consegue volumizar essa região da maçã do rosto e através dessa volumização você vai esticando, você vai trabalhando com a textura da pele, isso instantaneamente, e um perfil que antes era um perfil de um paciente classe 2 da ortodontia, a gente consegue trabalhar e desenhá-lo, a gente consegue devolver mandíbula para ele, para que ele possa ganhar uma projeção de mandíbula ou uma projeção de maxila, que você pode ir desenhando o rosto do nosso paciente. Um detalhe importante, o efeito do Elancê, ele é instantâneo, ele é na hora que você aplica, mas o pico do efeito que vai acontecer é depois de 3 meses. É quando a carboximetilcelulose começa a ser absorvida pelo corpo do nosso paciente e a policaprolactona começa a ativar, começa a ter efeito. Então, ela começa a dar sustentação da pele do paciente, o volume começa a se estabilizar e a textura da pele começa a melhorar, começa a mudar. Aqui a gente tem como comparação, por exemplo, o Sculptra. O Sculptra é um produto que ele é o ácido polilático, que também é um bioestimulador, mas ele vai ter um problema no meu ponto de vista. Você vai precisar de 3 aplicações, é um produto muito mais caro e o paciente vai ter que massagear o rosto 5 minutos, 5 vezes ao dia por 5 dias. Na prática, o que pode acontecer é os nossos pacientes esquecerem de fazer essa massagem com tantas vezes, tipo 5 vezes ao dia, e acabarem formando bolinhas, nozinhos, os granulomas no rosto. E aí quem que eles vão acabar culpando? O profissional que executou o procedimento. Com o Elancê você tem essa facilidade, você não precisa desse procedimento pós-aplicação. Você pode liberar o cliente para ele fazer uma vida normal. A gente consegue também, por exemplo, trazer o efeito lifting, o efeito de rejuvenescimento facial, de levar os tecidos para trás e para cima, através de volumizações específicas. Esses são os detalhes que eu vou ensinar para vocês nos protocolos aqui no curso do dia 12 e do dia 13. Pessoal, essa foi a apresentação tanto do ácido hialurônico quanto dos preenchedores do Elancê, que eu preparei para vocês. É uma aula de 40 minutos, mais ou menos 1 hora, para que vocês possam começar a entender e compreender
as possibilidades que nós temos de aplicação e utilização desses produtos. E qualquer dúvida, eu ou minha esposa Regiane, que está aqui, ou a equipe da Enjoy, a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês, para que a gente possa, aqui em Osasco, a gente possam vir até aqui e que eu possa conhecê-los pessoalmente e ensiná-los as técnicas e como vocês podem fazer para utilizar isso nos consultórios de vocês. Então é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, estamos aqui, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Valeu, pessoal. Até breve, viu? Tchau, tchau. Achei que você ia abrir para comentar. Eu vou abrir, só vou parar de gravar. Você falou tchau?